Boa noite. Aqui estamos nós para mais um estudo da orientação para ação evangelizadora Espírito da Infância, documento da FEB, 21º seu área de educação, vem trabalhando nesse estudo com companheiros não só do Rio, como também de São Paulo, e isso é muito bom no virtual. A gente vai ler Fonte Viva, a mensagem Eia Agora, 119, na psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão, o problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detança, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz no Evangelho, na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago 4:13. Faz para a gente, Deise, a nossa oração, por favor. Então, juntos, unidas pelo pensamento e pelo desejo de integração nessa noite, a gente começa agradecendo ao Pai, Deus, nosso Pai de amor e bondade. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos está dando, essa oportunidade de nós nos reencontrarmos aqui, buscando esse aprimoramento da nossa ação evangelizadora, através da maior sintonia com aqueles coordenadores espirituais da evangelização infanto-juvenil, da família, que estão sempre nos acompanhando e acompanhando a todos que se propõem a realizar essa tarefa tão iluminada nessa caminhada terrena. Que agora, Senhor, a gente, envolvidos por essa mensagem que a nossa amiga acabou de ler, que mostra que o nosso momento é agora, então que agora, nesse instante, a gente possa abrir as nossas mentes para captar todo o ensinamento que nós temos para desenvolver essa noite. Abrir os nossos corações, sempre simbolicamente falando, para absorvermos toda a energia amorosa que esses trabalhadores espirituais sempre estão dispostos a emitir para a gente. Que a gente consiga, absorvendo todos esses fluidos positivos, a gente consiga aqui hoje, nessa noite, aprender um pouco mais e nos sintonizar um pouco mais com a espiritualidade amiga. Mas essa luz e esse amor, Senhor, que nós sentimos em torno de nós, que possa também abranger todo o nosso Brasil, a pátria do Evangelho, que essa luz e esse amor possa ser jorrado misericordiosamente
sobre cada cantinho do planeta Terra, nossa futura morada de regeneração. Assim, Senhor, nesse instante, nos dê a permissão para nós iniciarmos esse estudo, nesse curso tão iluminado na noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Bom, gente, aqui estamos nós, a gente falava, né, antes dos outros estarem chegando, né, que nós estávamos saudosas, porque foi desde 31 de agosto que nós não nos encontramos por conta do feriado, né? A gente ficou um tempinho sem trocar figurinhas, sem conversar sobre esse tema tão importante que é a evangelização infantil. E aí a gente passa para a Marta, para dar prosseguimento. A gente hoje começa uma nova etapa, né, Marta? Isso. Boa noite, meninas, saudades de todas. Nós hoje, como a Daísa estava falando, a gente vai iniciar a parte 2 do nosso material, que são as diretrizes para a ação evangelizadora da infância. Aí eu pensei, de antes da gente começar a ler, né, a estudar essa parte, a gente pensar, né, no que significa diretriz, né? O que significa uma diretriz? Um caminho Podem falar. para ser percorrido, né? Um caminho, Uhum. né? Eu associo diretriz assim como um caminho, Uhum. um direcionamento, um caminho. Isso mesmo, né? Um plano, uma diretiva, né? Um objetivo Então, pode ser? Ou não? Eu acho que o objetivo está dentro da diretriz, né? Eu acho que a diretriz é uma coisa mais abrangente. Eu fui procurar até no dicionário, né? O velho e bom dicionário, eu estou com um aqui bem embaixo do meu notebook, eu peguei esse aqui, que é o dicionário Wise. Aí eu achei assim, ó, tem várias definições para diretriz, né? Mas aqui se encaixa aqui para a gente. Esboço em linhas gerais de um plano, projeto, etc., diretiva. Eu entendo que uma diretriz, um plano, vai nos auxiliar a chegarmos a um objetivo, alcançarmos um objetivo, né? O objetivo é onde eu quero chegar. E a diretriz, ela vai te mostrar o caminho, né? Imagina assim que considero como esse documento da FEB como sendo uma sugestão, né? Essas diretrizes são caminhos que nós podemos percorrer, planos que podemos percorrer para alcançar os objetivos da evangelização. Né, eles vão apresentar aqui daqui a pouco no... Primeiro eles fazem um resumo de como esse material chegou a isso aqui, né, que foi toda uma longa jornada que a gente vai rever rapidinho a parte da história, desse planejamento, e depois vai trazer, né, os princípios norteadores e as diretrizes, que são 4. Né? Então, são caminhos a serem seguidos. Né? E é muito bacana esse trabalho da FEB, né? A gente vai ver aqui nessa primeira parte. Primeiro, eu gostaria de ler essa frase aqui do Dr. Bezerra, que está logo no meu é página 103, no impresso, no PDF é página 75. Traz aqui uma citação de Dr. Bezerra. Eu achei tão bonita a frase. A tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas, na sua ampla e valiosa programação de apoio a obra educativa do homem. Eu até circulei aqui no meu essa palavra apoio, porque há pessoas que ainda pensam que a evangelização infanto-juvenil vai fazer milagres, né? Entre aspas, na vida da criança e do jovem. Né? A evangelização, ela é uma parte do processo, né? Como a gente tem estudado nesses meses, que envolve família, casa espírita, a escola também tradicional, né? Então, uma série de coisas, porque essa obra educativa do homem somos nós que temos que fazer, né? É a obra do autoaprimoramento, a partir de tudo isso que a gente vai aprendendo, que a gente vai buscando colocar na nossa prática, né? Esse conceito que Kardec traz lá nos livros dos Espíritos, da educação moral, é algo muito mais abrangente, né? Então, é bom a gente ter sempre isso em mente, para todos nós, né? Não é só para quem a gente vai evangelizar, é para todos nós. E aí, então, meninos, no capítulo 1, a FEB colocou aqui uma breve história. Eu acho interessante a gente passar rapidamente, eu marquei, né, tipo uma linha do tempo, porque eu acho interessante a gente perceber
como que tudo isso aqui foi acontecendo, como chegou esse material que a gente tem nas nossas mãos ou no computador. Porque, às vezes, a gente reclama que as coisas dão trabalho, né? Para se montar qualquer coisa dá trabalho e dá mesmo. Então, aqui, a equipe que montou esse material vai trazer essa breve história. Eles falam que tudo começou, na verdade, se consolidou em 2012, quando a área de infância e juventude, com todas as federativas estaduais, eu não sei se está todo mundo aqui, eu vou falar rapidinho, que eu não sei se todo mundo sabe bem essa estrutura federativa, que também é uma coisa linda, né? Eu acho uma coisa muito linda. Né? A gente tem lá no centro a FEB, né? Ligadas à Federação Espírita Brasileira, as federativas estaduais. Então, por exemplo, aqui no nosso estado do Rio, é o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo é a USE, né, Rita? União das Sociedades Espíritas, do Estado de São Paulo, né? Isso mesmo, é USE. Aqui tem USE e tem FESP, só que ligada à FEB é a USE. Entendi. Que nem vocês aqui no tinham Rio também eram duas. Né? Agora vocês juntam. Aqui é mais tinha difícil CERJ e juntar. o ZERJ. Mas estamos no então, caminho. aqui é o CERJ, aí tem aqui no nosso vizinho aqui, Espírito Santo, é FES. Né? Então, essas entidades estaduais, elas estão ligadas à FEB. E nós, por exemplo, 21º seu, que envolve campos e algumas cidades próximas, está ligado ao CERJ. Então, é uma estrutura muito bonita. Então, nessa consolidação, através da área de infância e juventude, foi em 2012, e contou com a participação efetiva das 27 federativas estaduais. É bonito a gente ler isso aqui, porque todo o esforço que tem sido feito há muito tempo de fazer essa unificação do movimento espírita, que é muito importante. Né? E aí eles elaboraram o plano de trabalho da FEB, que foi aquele plano grandão da FEB, né? Está lá, tem no site. Agora já tem outro, que é 2018 a 2022. Foi feito esse plano da FEB, 2012-2017, onde a parte de infância e juventude entrou com essas diretrizes que são trazidas aqui, que são 3. Dinamização da campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil, capacitação dos trabalhadores da evangelização espírita infanto-juvenil e organização e funcionamento da evangelização espírita infanto-juvenil no centro espírita. Então, começou assim. Depois eles falam aqui que no ano de 2013, na sequência, foi elaborado também com a participação de todas essas federativas o documento Subsídios para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, que derivou o Diretrizes para Ações da Juventude Espírita do Brasil. Na sequência, a gente vai para 2014. 2014, mais trabalho. Né? As entidades federativas estaduais foram convidadas a estudar a situação da família, da criança no centro espírita e encaminhar em forma de contribuição para as suas federativas. Então, foi juntando mais coisa. Né? Então, várias propostas, várias ideias, várias reflexões, até que em 2015, está no penúltimo parágrafo, aconteceu esse 7º Encontro Nacional da Área de Infância e Juventude, e aí, então, sai isso aqui, esse documento, Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Infância, Subsídios e Diretrizes, e o outro volume, que é Orientação para a Ação Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes, que foram submetidos e aprovados pelo Conselho Federativo Nacional, que é esse Conselho Federativo que tem representantes de todas as regiões do Brasil, né? Essas federativas estaduais são divididas em regiões, norte, sul, centro, e aí forma o Conselho Federativo, não é isso, Rita? O Conselho Federativo Nacional ele é formado pelas federativas, né? O nosso movimento nacional ele é dividido por regiões, não necessariamente regiões por localização geográficas, geográfica, perfeito. É isso nós mesmo, somos né? sul, Exato. Então, essas 4 regiões, eles fazem reuniões anuais nas regionais, né? E aí vão construindo todo o movimento. Esse documento foi mandado desde mais ou menos, acho que 2004, 2005, questionário para todos os evangelizadores que eles tinham acesso na época para responder. Eu vi uma vez uma palestra quando a Miriam teve aqui em São Paulo, e ela falando que os regionalismos tiveram que fazer uma coisa tão assim que atendesse ao Brasil inteiro, apesar das diferenças. Então, olha, os nossos companheiros lá da FEB, eles trabalham muito. Eu digo, se a gente trabalha também, eu acho que a noite é pequena para eles, eles devem dormir pouco. Mas é isso exatamente mesmo. Isso,
Porque se a gente está, né, trabalhando nas nossas casas aqui numa coisa tão, assim, estruturalmente pequenina em relação ao Brasil, né? Nas nossas cidades e tal, nas nossas casas, né? Esse trabalho maravilhoso que trouxe para nós esses dois livros, né? Em que a gente pode estudar. Assim, eu assim, sou fã do trabalho da FEB, e aí a gente entra lá na livraria, ou no site, e vê que tem documentos para cada setor, né, da Casa Espírita. Então, é tudo muito organizado, né, muita dedicação. Fala, Deise. A sugestão da FEB é que a área de infância, juventude e família seja uma área ou um departamento. São duas áreas distintas, né? Infância e juventude é uma área, e a área da família, que é uma área relativamente nova, que está comemorando esse ano 5 anos. Mas Inclusive, aí vão pertencer a que departamento? Porque, assim, na nossa casa é departamento de infância e juventude com, assim, vamos dizer assim, agregada o trabalho com a família. Mas eu estou vendo aqui em área... Eu imagino que isso aí... Pelo OSCE é diferente. É diferente, é um setor separado. Então, eu imagino assim, eu quero levar até isso para a minha casa espírita, já que está pensando até em fazer alguma renovação do estatuto, que tem coisas que precisam ser atualizadas, teria que entrar como mais um setor. Na nossa casa, a gente tem área de infância e juventude. Né? Antigamente era departamento, aí passou a ser área. Se quiser criar, vai ter que criar a área da família. É um setor específico para o trabalho com a família. Né? Tá, mas a área de infância e juventude pertence a que departamento? Não, a gente aqui, a estrutura da nossa casa já foi de departamento. Quando fez a última atualização do estatuto, já fez essa divisão em áreas. Então, tem área doutrinária, área de divulgação, área de infância e juventude, área de assistência e promoção social. Isso aí varia muito, né? Vocês não têm departamentos? Não, departamento era antigamente, tinha departamento de infância e juventude. Mudou só o nome, também, né? A gente tem a doutrinária, mediúnica, infância e juventude, artística e social. Se fosse mexer, teria que ter a área da família, porque é um trabalho muito extenso, não dá para essa pessoa da infância e juventude cuidar de tudo, não. A gente deve mexer no estatuto agora, até para a gente ter uma reunião de diretoria esse sábado, e aí a gente viu umas necessidades de mudança. Mas aí até a gente combinou não mexer agora, mas vamos ter que mexer no estatuto, sim. Tem umas coisas ali que realmente tem que mudar. Aí essa discussão existe. E eu estou vendo que aqui está escrito área, mas então, porque eu pensava que área era ligada a um departamento, só que área substitui o departamento. Seria legal vocês olharem o documento novo da orientação ao Centro Espírita. Vamos olhar assim. Porque eles pensaram até no virtual, né, gente? A FEB ela mudou a nomenclatura porque eles achavam que departamento dava ideia de coisas separadas. E quando você coloca o nome área, parece que elas estão entrelaçadas, uma união maior. E cada centro espírita é uma unidade autônoma. Cada cidade é autônoma, então pode organizar do jeito que quiser. Por exemplo, no centro espírita que eu participo, tem o departamento doutrinário. E nós temos a infância, assim, nem tem nomenclatura, né? Infância, aqui é mocidade e família, né? Então, o centro espírita ele tem autonomia para organizar, né, como ele quiser, mas é por isso que teve essa mudança de nome, para passar uma ideia de uma integração maior. Então, por exemplo, tem casa espírita que a infância é separada da mocidade aqui em São Paulo, tem outros que é junto, a família é separada, outros que é junto, a casa espírita se organiza de acordo com o que ela achar melhor. Mas por isso essas mudanças de nome só. Agora, assim, eu tenho um filho que morou em São Paulo, ele está morando em Campinas, mas ele sentiu muita diferença da Casa Espírita da FEESP e da Casa Espírita da USE. Mas ele contou coisas assim que a diferença era muito gritante mesmo. Até mesmo passe, sabe? Mas, vamos lá. Teve uma que ele foi que disse, não dá, ele não conseguiu, né? Ele saiu daqui do Rio, não dá. Nós chegamos numa casa espírita aqui em Santos, procurando casa espírita, aí primeira coisa era que a gente tinha que fazer cromoterapia,
tinha que falar com o mentor para saber a homeopatia que nós tínhamos que tomar. Quando eu fui tomar o passe, eu estava com eu chamo uma tiara de metal. Disseram que eu tinha que deixar fora da sala do passe. Eu estava de perna cruzada embaixo da cadeira, eu tinha que descruzar a perna, sabe? Aí meu marido, aqui a gente não vai ficar não, tchau. Então tem, assim, todas as casas espíritas têm algumas que trazem heranças de outras religiões até também, né? Então, eu entendo perfeitamente. Ele contou isso, ele disse, olha, é como se tudo que eu tivesse aprendido até hoje eu tivesse que ignorar, não deu mesmo. Aí ele foi para outra. Aí nessa outra ele se integrou, ficou, foi mediúnico e tudo. Aí agora ele foi para Campinas, vai estar indo para outra. Eu frequentava uma casa na década de 70, lá no final da década de 70, que mulheres eram de um lado, homens do outro. As cadeirinhas dos passistas tinham uma capinha branca. Aí foi tendo mudanças. As pessoas não sentavam, não, por mais que dissesse lá na tribuna, né, vamos dizer assim, que era para sentar onde quisessem, as pessoas continuaram. Aí nós, eu que era bem jovem, sentávamos do lado contrário, a gente combinava. Mulheres sentavam onde os homens costumavam sentar, os homens sentavam, para a gente quebrar aquela situação. Quer dizer, realmente, é muita coisa, né, que a gente vai trazendo, né, e que precisa de modificação. Mas aqui em Realengo, no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, tinha uma casa que era assim, homens de um lado, mulheres de outro. Vamos ver quando voltar a pandemia. Era uma coisa bem... Era isso agora? No século XXI? Agora, ano 2000, 2000 e pouco aí. Era homens de um lado, mulheres de outro. E quem ia lá, sei lá, gostava, se adaptava, era uma casa. Ainda existia, isso não é muito atrasado, não. Agora vamos ver, porque, né, todo mundo está aprendendo mais, a pandemia está ensinando muito, né, está fazendo muita coisa ser refletida, então. Mas era assim mesmo. Agora eu fiquei aqui pensando, Marta, que a gente olha algumas estruturas de direção de casas que só tem o doutrinário, né? Não tem essas divisões. Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, às vezes tem primeiro, segundo, né? Secretário, tesoureiro, e doutrinário. Esse doutrinário é responsável por tudo. E na nossa região, a gente vai observar que muitas casas não têm o trabalho com infância e juventude. Família, então, é um sonho dourado. Né? Então, é realmente muito a andar ainda. Né? Mas aqui, no nosso, a gente tem o DAD, Departamento de Assuntos Doutrinários, que também é um departamento que, vamos dizer assim, converge os outros departamentos, mas, embora os outros tenham autonomia, né? As ideias do departamento, elas são sempre levadas para a diretoria. Algumas são levadas para o DAD e o DAD leva para a diretoria. Outros não, vai direto à diretoria, tem autonomia, por exemplo, nós aqui no departamento vamos fazer uma mudança, né? Por exemplo, a gente tem um grupo de evangelho que a gente grava todos os passos de um evangelho no lar. Página inicial, prece, leitura do evangelho, comentário do evangelho, uma música e uma prece final. Então, a gente pega essas etapas e cada um grava, manda o áudio para uma pessoa, tem 2 pessoas responsáveis, manda, e na sexta-feira à noite elas colocam para a gente. Agora nós estamos ampliando isso. Já começou num grupo de terça-feira, passou para outro grupo de sábado, aí o outro grupo abraçou, o outro grupo está abraçando, e aí o Departamento de Assuntos Doutrinários recebe essa informação para levar para a diretoria, entendeu? E aí é isso. Tem assunto que dá autonomia, tem outros que o assunto doutrinário abraça e depois
ele leva para a diretoria. A gente ainda tem diretoria, assim, alguns começaram um colegiado, não sei na casa de vocês, é diretoria ou colegiado? A nossa diretoria Também normal. diretoria? Ah, não Na é minha colegiado, também, não, né? Na minha Minha também também. ainda é diretoria. Então é isso, né? São muitas coisas, né? Muitas variantes, vamos dizer assim. Nem sei que palavra eu usaria, né? Mas vamos seguindo em frente, né? A gente tem autonomia, o lance é se manter fiel à doutrina, né? Uhum. E a amiga caiu. Vânia, mas é isso. E aí é interessante ser a proposta desse documento aqui, da infância, da juventude, outros tantos que a federação coloca, né? Não para que todo mundo faça tudo igual, né? Mas para que tenha uma estrutura, né? Uma diretriz que seja mais ou menos uniformizada pelo país, né? Afora, né? Dentro desse propósito da unificação do movimento. É mais ou menos o que, né, em termos de educação, agora já tem essa BNCC há alguns anos, tenta também dar essa organizada, né, para que se alguém sair de algum lugar e for para o outro, está mais ou menos seguindo o mesmo parâmetro. Né? Mas é claro que o centro espírita tem essa autonomia. E aí a gente, né, percebe que todos nós temos que realmente evoluir, nos aprimorar, nos abrirmos também de muitas coisas ligadas à matéria, né? Porque muitos acham que são donos, né, dos centros, das casas espíritas, né? E aí é um problema muito sério, mas não é assunto para a gente tratar aqui agora, nós estamos tratando de outras coisas, né? Isso aí é uma novela que tem muitos capítulos. Então, eu penso assim, onde a gente estiver, que a gente siga atuando da maneira que a gente acredita, da maneira correta, estudando, né? Esses dias eu estava ouvindo, eu não estou me lembrando quem foi, uma pessoa conhecida aqui no Brasil falando que se a pessoa estivesse numa casa espírita, observasse essas coisas assim, que ela não concordasse, que não era para sair e fundar outra casa, mas para ela ficasse ali e pelo seu próprio trabalho, deixar o tempo correr, porque ninguém vai ficar aqui para semente também, as coisas podem se modificar, né? Então, eu penso que cabe a cada um de nós também fazendo o nosso papel, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que o poder, né, ainda estão com essa coisa assim, muito materialista ainda de poder dentro da casa, de cargos em que você está temporariamente, e acha que são donos daquela situação. E aí entram vários sentimentos negativos que a gente ainda traz, né? Muita vaidade, muito orgulho, e complica, né? Quando tudo é tão simples, né? Então, eu achei muito importante também a gente ler o último parágrafo aqui da breve história, né? Que está falando eu vou até ler para ficar melhor, para não perder as palavras aqui que está tão bem escrito, como instrumento de organização de ações para o alcance dos objetivos comuns, aí os objetivos, né? O presente documento apresenta-se como estratégia de atuação favorável à ação federativa dos centros espíritas, por fortalecer e potencializar a união e a unificação de propósitos na área de infância e juventude, bem como por permitir a consolidação conjunta de diretrizes, objetivos e ações estratégicas por meio do intercâmbio de experiências e do apoio mútuo. Intercâmbio é o que a gente tem feito, né, já há alguns meses, quase um ano aqui, trocando ideias, né, compartilhando ideias, é muito bom, tem sido muito bom. Então, tem um propósito esse material, né, mas vai caber a cada casa, a cada centro espírita, buscar essa unificação e, mais do que isso, buscar a união entre os companheiros, né? Buscar a união, né? Não é que a gente tem que pensar igual ao outro, mas cada um com seus próprios pensamentos, mas ter uma união de propósitos, né? Eu entendo que essa união é a união de propósitos, é o nosso ideal, que é o mesmo. Então, embora a gente pense muitas vezes diferente do companheiro, mas temos o mesmo ideal. Porque se não tiver o mesmo ideal, já dá problema, né? E a unificação é o que a federação busca, a unificação do movimento espírita, nessa estrutura tão bem organizada, né? Tão bem estruturada. Eu gosto muito, eu ainda assino um reformador, né? Eu sou cringe, como diz a minha sobrinha mais nova. Agora eu faço as duas assinaturas, papel e digital, porque fica baratinho. E eu sabe que uma coisa que eu adoro ler é o relatório quando eles fazem reuniões do Conselho Federativo Nacional, que te dá uma visão, eu faço questão de ler aquele relatório de área por área, né? Às vezes sai até uma separatazinha que eles colocam, vem uma psicofonia de Divaldo, agora não está tendo. Porque é muito bonito de se olhar, quando todo mundo se encontra e mostra o trabalho de cada área, né? Enquanto a gente está aqui agora, já estão pensando, né, em fazer o segundo congresso
dos evangelizadores espíritas, sei lá para quando, e é muita coisa assim que a gente vai sabendo, né? Os preparativos do movimento, os avanços em cada área, e é muito bonito de se ver. Alguém quer comentar? Evento em Guarapari foi a coisa mais linda, né, gente? Eu não pude ir, infelizmente. Deus do céu. Né, Adaísa? Eu, infelizmente, Foi lindo não pude. aquele evento. Fez um Mas ano o segundo agora, vem aí. né? 1 ano, 2 anos, né? Foi agora. Foi 2018. É 2018, isso. Nós Eu vamos vi muitos montar colegas uma caravana, gente. Foi Vamos, ótimo. agora A gente se vamos encontrar lá. O próximo a gente vai, se Deus quiser. Eu vou, se Deus quiser. Imagino, pelas fotos, as coisas que eu vi. Guarapari ficou bastante entusiasmado mesmo. Foram Trouxeram 1000 até umas ideias que nós fizemos na nossa casa. 1000 pessoas, gente. Coisa mais linda. Mas eu ouvi falar que o da Mocidade também lá em Goiás, em 2019, foi muito bom. Esse eu não fui. Foi da Mocidade. O pessoal daqui foi 2 ônibus, parece, foi muito legal também. O pessoal voltou. Quem foi em um e foi em outro, voltou com o mesmo entusiasmo. Isso é importante para o nosso movimento, porque a gente, como evangelizador, de vez em quando a gente fica um pouquinho desanimado, e quando a gente vai no encontro desse, a gente volta assim com as baterias recarregadas, né? Fora a oportunidade das amizades que a gente faz, os reencontros com os amigos, é uma alegria. E é muito bom. Eu acho assim, se você puder, Marta, vai. Eu também pretendo ir no próximo. Vou me esforçar para isso. Não, eu vou sim, que nesse ano meu marido estava bem doente, logo depois ele faleceu, então foi um ano muito difícil. Eu até tinha feito a minha inscrição. Eu sou pensamento positivo, né? Quem sabe? Aí até aconteceu um imprevisto com a Daísa, assim, foi por acaso. Teve uma confusão com a inscrição da Daísa, eu passei minha inscrição para ela. Ela pôde participar, porque houve alguma zebra lá que aconteceu na inscrição. Aí foi bom, pelo menos foi útil. Depois eu fiquei acompanhando pela internet, né? Eu tenho até no meu computador todos os arquivos que eu recebi, de todas as oficinas e tal. De vez em quando até uso para alguma coisa. Mas é isso. Eu vou até falar uma coisa para vocês antes que eu esqueça, porque tem um programa que está passando aí, que eu sempre vejo as publicações, que é o Sublime Sementeira. Não sei se você... Nos grupos de evangelização vem direto. Eu nunca assisti nenhum, porque eu não dou conta, é muita coisa. Aí esses dias eu olhei um que apareceu, acho que foi o penúltimo ou último, aí eu vi o nome de uma pessoa, eu vi assim, o Wallace Fernando Neves. Eu falei, gente, eu conheço o Wallace, porque é do Movimento do Espírito Santo. E eu nem sabia que ele ainda estava encarnado, porque esse grupo que foi da Casa Espírita Cristã, do Médio Julinho, lá de Vila Velha, vinha muito aqui a Campos, frequentou muito a nossa casa e tudo. E aí, eu vou botar para vocês o link para vocês assistirem, gente. Ele está super lúcido, com 81 anos. Ele faz uma retrospectiva da história da evangelização no Brasil. Ele mostra folhas assim impressas com fotos daquele povo. Quase todo mundo já desencarnou, né? Leni Marildo ainda está encarnada, ele. Aí tem Cecília Rocha, tem Palhano lá do Espírito Santo, tem várias pessoas bem conhecidas do movimento. E aí ele disse que ele escreveu tudo isso, a moça perguntou, porque Sandra Borba pediu que era para que ele escrevesse toda essa história. Aí eu fiquei assim, agoniada, que eu falei, gente, eu preciso descobrir algum contato de Wallace, porque a última vez que ele veio a Campos foi na Semana Espírita, há muito tempo, minha sobrinha, acho que tinha um aninho e pouco, ela vai fazer 21. E aí eu fiquei pensando, gente, eu preciso descobrir, porque isso tem que ser publicado, isso precisa ser publicado. Porque as pessoas desencarnam, muitas vezes os familiares, né, se desfazem das coisas. Ele mostrou assim, tudo digitado, fotos ali, tudo com legenda, dizendo quem era quem, na Federação no Rio, em Brasília. Ele conta a história desde quando ele era adolescente, nos anos 50, toda a questão do movimento de evangelização no Espírito Santo, e depois veio para o Rio, para Brasília. Gente, mas eu fiquei encantada. Eu vou botar para vocês assistirem o link. Eu falei assim, fiquei maravilhada. Eu falei, gente, isso tem que virar um livro, isso não pode se perder. Né? Porque outra coisa que eu tenho batido lá na nossa casa, que nós, como Casa Espírita, a gente não tem tido cuidado com as nossas histórias. Não sei na casa de vocês. A nossa casa, quando completou 70 anos, a gente foi perceber que não tem muita coisa registrada, se perdeu no meio do caminho. Datas, tarefas que começaram, né? Então, eu tenho sempre batido nessa tecla. A gente, às vezes, tem que ser até um pouco prolixo, escrever bastante, para que no futuro as pessoas saibam da história, né, da casa. Não é vaidade, não é nada disso, é a história das nossas casas. Às vezes a gente tem foto em casa.
né? Daqueles eventos e tudo. A gente tem que compartilhar e começar. Um companheiro nosso da Casa Espírita lá de Manaus, ele começou a escanear as fotos, tudinho, sabe? A gente tudo magrinho, novinho, sabe? Assim. Sem Mas comentar essa tem que parte. fazer, né? Reconhecível. Há um tempo Mas a atrás a gente tem que gente ter, isso fez é legal. isso, Maria Franz. Aí a gente Não tem um precisa banco de registrar. fotos. Precisa digitalizar, porque tem pouquíssima coisa Digitalizamos. digitalizada das coisas antigas. E lá no grupo ainda aconteceu uma coisa, eu tinha doado umas fotos aqui que foram da minha mãe, que antigamente não tinha quase foto. Foto era uma coisa rara, né? E eu fiquei super chateada que tinha uns álbuns lá grandões, eles deixaram perto de uma janela, choveu, molhou, né? Tem uma que está até minha irmã do meio, que a gente tem um ano só de diferença, ela está assim, na frente do grupo antigo ainda. O pessoal indo para Uberaba, para o Chico Xavier, mas era assim, tipo, 2 fotos de... A cada década devia ter umas 5 fotos, porque não tinha foto antigamente. Hoje já tem foto demais e precisa separar isso, né? Organizar. E organizar essa parte da história também. Porque a gente vai perdendo, né? As gerações futuras não vão saber da nossa história, da história das casas que eu falo, né? Não é a nossa pessoal, as nossas casas espíritas. Podemos passar para o capítulo 2? Princípios norteadores e diretrizes nacionais para as ações com a infância. Deixa eu colocar os óculos aqui. Na verdade, nesse capítulo 2, essa parte inicial são coisas que a gente já estudou, que a gente já andou estudando aí no decorrer do curso. Aí eu vou sugerir que a gente passe para os princípios norteadores e as diretrizes nacionais, que vão ser enumeradas aqui, são 4, e depois vão ser comentadas detalhadamente. Então, aqui nos princípios organizadores, né, tem a concepção, a abrangência, a contextualização, formação integral e integração. Nada também que a gente não tenha ainda visto, né? Tudo que a gente já andou vendo durante o decorrer do curso. Então, essa concepção, vamos só revisar, né? Ter essa concepção da criança como espírito imortal, como todos nós somos, né? Com vidas passadas, com potencialidades, com uma bagagem enorme, né? Com um potencial enorme que está aqui nessa reencarnação, como todos nós, para aprender, para evoluir. Esse olhar é muito importante, é um olhar renovador, porque muita gente ainda pensa diferente, né? Ainda está com um olhar um pouquinho retrógrado, né? E a gente tem que olhar para a nossa criança com esse olhar. Muitas vezes está naquele corpo infantil, é um espírito muito mais amadurecido do que nós mesmos, com mais vivências, né? Isso vai sendo até demonstrado mesmo no dia a dia da evangelização. Então, isso aqui é muito importante, a gente olhar para a nossa criança como espírito imortal, como todos nós, né, que está transitando temporariamente aqui no corpo físico, para poder evoluir. A abrangência, que é a ação evangélica. Oi. Essa questão da concepção, ela é muito importante a gente considerar a criança como um espírito imortal também na hora que a gente seleciona os conteúdos, né? Então, assim, às vezes aquela criança só tem aquela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, frequenta 1 ano e depois os pais se mudam ou vão para outro lugar. Então, naquela oportunidade que a criança foi na casa espírita, se ela receber um conteúdo para ela enquanto espírito imortal, isso vai fazer toda a diferença. Às vezes, lá adulta, ela vai despertar, puxa vida, eu já vi isso em algum lugar, e volta para o estudo da doutrina ou começa a frequentar uma casa espírita. Então, eu acho assim que isso, a gente sempre fala muito isso na nossa casa espírita. Vamos selecionar conteúdos. Então, por exemplo, não que estudar Moisés não seja importante, estudar Moisés mas mais do que Moisés, vamos estudar o que Moisés nos trouxe de conteúdo, né? Que reflexões, o que ele trouxe para que esse espírito imortal compreenda esse conteúdo. Então, sempre ver conteúdo, e também a gente tem muito questão que a gente já falou, sentimento, né? Envolver muita questão de sentimento, não ser só aulas assim cognitivas, né? Tem que mexer no sentimento. Então, quando a gente considera que eles são espíritos imortais, eu vou rever que conteúdos eu vou priorizar para oferecer a esse espírito para que ele tenha uma bagagem para ele enquanto ser imortal que ele é, né? Por isso que eu acho muito importante, você reforçou, eu acho que é isso mesmo, é muito importante. Deise? Eu acho que tem essa importância enorme que a Rita chamou a atenção, mas eu acho que vê-lo como espírito imortal também
às vezes, nos acalma em termos da resposta que a gente quer dele, né? Esse é o nosso evangelizando, o nosso filho. A gente quer que ele corresponda àquilo que a gente ensinou. Se ele faz diferente, não foi isso que eu te ensinei. A gente tem que entender que a gente passou para ele aquele conteúdo que pode acontecer até da primeira vez que ele está recebendo. Né? Eu estava fazendo culto no lar com meu filho, né? Eu faço com um filho, que ele vem aqui para casa para a gente fazer o evangelho no lar. E a gente estava vendo os filhos de evangelizadores, de grandes evangelizadores, de nome, muito trabalhadores, e que descambam para a delinquência. São delinquentes mesmo, um já até desencarnou, e aí ele estava dizendo assim, olha só, né? E o responsável, e hoje responsáveis em casa, um é pai e mãe, o outro avô, são extremamente trabalhadores, né? Estudiosos, e passam para as crianças, passaram desde criança. Mas a bagagem que ele traz como espírito imortal é tão ainda forte que não consegue ainda captar tudo. Então, mantém ali. Então, se vê a criança como espírito imortal, me lembra isso. A gente tem que não ter tanta expectativa em relação ao retorno. Não ter expectativa do retorno. Ter isso que a Rita colocou, consciência tranquila que estamos passando. Mas não ter, né, o retorno, nem se chatear quando o retorno não é o esperado. Né? Porque o retorno pode não ser o esperado, né? Eu contei a história daquele rapaz que está na droga, né? Eu já conversei com a mãe dele de novo, a mãe dele consegue chegar até ele agora, mas ele não saiu da rua, está aqui no calçadão, não falou, agora ele está usando crack. Porque é isso, ó, mais de 20 anos que ele se droga. E fala da casa espírita, esteve na casa. A mãe manda ali, sempre, até hoje, a mãe está ali. Mas a bagagem dele é muito mais forte. Ainda, né? Se não tivesse recebido, estaria pior. Hoje ela falou para mim, nossa, ele está se acabando mesmo, mas eu já consigo levar um cobertor para ele, levar uma comida. Ela vai na rua, vai aqui no calçadão, onde sabe que encontra com ele para dar alguma coisa para ele, assim, para ele ter um conforto, mesmo estando na rua. E então é isso, é um espírito imortal. Ela falou, meu filho é um espírito imortal, está doente, recebeu, continuo chegando lá, orando com ele, mas ele ainda não se propôs a sair dessa vida. Lembra da casa? Ou apareceu um negócio aqui. Para mim, deseja ativar as teclas de aderência? Hein? Então, é isso. A gente não vê como espírito imortal mesmo. Se depois a gente vê ele se drogando, continua orando por ele, sabendo aquilo ali, nós passamos para ele, sim. Mas ainda está mais forte. O que a gente passou está lá. Então, eu acho isso importante. A gente não desistir porque ele não quis, não. É um espírito. Somos semeadores, né? É interessante, né, que a gente imagina a educação espírita muito igual à educação do lar, né? E tem suas nuances, às vezes, bem diferentes, né? Porque encaminhamos, como na vida, né, os filhos, e depois a gente vê que eles mudam totalmente a rota deles, e aí a gente se desespera, aí chega um momento onde vem a calmaria, isso depois de muitos desesperos, e a gente vê que cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós está num momento, mas é tão difícil a gente entender isso tudo. Eu estou aqui imaginando o sofrimento dessa mãe em ver esse filho ao relento lá, né? Ai, é muito doloroso, né? Ela diz, meu coração está em frangalhos, mas eu não perco a minha fé. Vai lá. A Vanusa conhece ela, não sabe? Vanusa, pode falar. Eu conheço ela, lembro do filho dela, que cantava lá na cidade, eu lembro. E o coração da gente fica pequenininho, né? Que quando uma mãe sofre, eu acho que todas as mães sofrem junto, né? A gente sente na pele isso, né? Assim, a minha situação, assim, é claro que não tem nada a ver com essa situação, mas, assim, um pouquinho semelhante, porque meu filho, eu tenho 2 filhos,
os dois criados na evangelização desde a barriga, né, que há muitos anos que eu frequento a casa, mas o mais velho teve uma hora que ele falou que não queria mais, que não queria mais a evangelização, sair de casa era uma briga, eu levava arrastado. Só que aí ele chegou uma época com 16 anos, eu não tinha mais como arrastar aquele rapaz para casa, né? E aí ele não quis ir mais. Aí o coração fica apertado, a gente fica chateado, né? Mas aí sim, semeia, a semente está lá. Hoje ele está em outro caminho, achou o caminho dele, graças a Deus, está na maçonaria, mas pelo menos achou um caminho ali que está levando ele a fazer coisas boas, ele é muito atuante, né? Eu fico assim satisfeita, ele não está na doutrina, mas assim, aonde ele se encontrou, ele é atuante, ele já tem, que na maçonaria tem aquela questão de cargos, né? Então, ele já assumiu grandes responsabilidades de liderança e tal, e sempre muito elogiado lá. Quando eu vou lá, às vezes tem umas reuniões que a gente pode participar, né? Nas vezes que eu fui, muito elogiado pela responsabilidade, pela dedicação e tal, mas chegou uma época que ele não quis mais saber de doutrina, não quis mais saber de evangelização, né? Então, é o espírito que trouxe a bagagem, né? E o pequeno, né? Eu tenho o outro de 9 anos, que tem dia que também não quer evangelização, de jeito, não quer participar. Dia que a gente, antes, quando eu estava no presencial, chegava daqui lá, ele ia dentro do carro chorando, reclamando. Chegava na porta, não vou sair do carro, eu não quero, eu não gosto, é chato, eu não sei o quê. Eu ia arrastando ele, levava. Agora, aqui no virtual, eu tenho que ficar gritando, vem, Giovanni, está na hora, vamos embora, Giovanni, vem. Bota ele aqui do meu lado, né? Aí, quando ele vem, ele até participa bem, né, Deise? Ele tem participado, ele até se integra, mas, assim, é uma resistência, é uma coisa, assim, muito... Mas eu acho que no virtual é para mexer com você, que ele vem, dá a mão, ele aparece, ele responde. E no presencial, depois que passava da porta do centro, ele era ótimo. Participava, né? Fazia graça, corria, brincava, o que fosse proposto. Depois que entrava, o lance era isso, era entrar. E agora eu acho que ele não é que ele não gosta da evangelização. Ele gosta de ver você. Vem, Giovanni, vem, Giovanni. Isso dá para ele assim, ó, tá me chamando, tá falando, olha para mim, entendeu? Porque ele vem, quando você não chama, ele vem, aparece, fica ali com a gente, sempre rindo, fazendo graça. Então, ele quer mais aquele lance, vou desafiar minha mãe? Eu vou perturbar minha mãe. Mas é a resistência, mas eu acho assim que mesmo assim, por tudo isso, eu concordo, mas que ele é resistente, ele é a doutrina, a qualquer tipo de educação moral, né? Então, quer dizer, são espíritos que trazem as bagagens. Aí a gente fica aqui com o coração, né? Não, mas eu quero que vai. Mas aí que está. É você não desistir. Moral, né? Entendeu, Vanusa? É você não desistir, porque existem outros, né, para você evangelizar. Aí é o teste para você. Você pode dizer assim, meu filho não quer, poxa, e aí termina. Isso, eu acho que esse aqui é o que mais pesa para a gente. Né? Não, mas eu não desisto não, porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto, né? É uma coisa minha, assim. É muito eu bem sempre feito, quis fazer, desde que eu entrei para a mocidade, que eu já fui direto logo para a evangelização, porque eu sempre quis trabalhar na evangelização. Então, assim, eu acho que desistir, eu não desisto não. Não sei que alguma coisa muito diferente aconteça, né? Mas aí é aquela, você quer trazer todo mundo junto, né? Quer carregar todo mundo junto. Aí você encontra essa resistência, né? Aí, às vezes, a gente fica meio baqueada, desanima sim, mas a gente vai com fé e vai forte, vai continuar no trabalho, que o mais importante é o trabalho acontecer, né? Aí a gente vai seguindo com fé. São essas nuances. Muito bom, gente. Aí o segundo princípio, alguém mais quer falar alguma coisa? Tudo bem? Então, o segundo princípio é o da abrangência. Foi o que a gente viu agora há pouco tempo, né? São aqueles espaços de estudo. Espaço de estudo doutrinário, vivência do evangelho, convivência familiar, vivência e ação social, confraternização, comunicação social, integração nas atividades do centro e do movimento espírita. Foi o que a gente acabou de ver agora, antes de entrar nessa parte, né? Está bem recente na nossa cabeça. O terceiro princípio é a contextualização, que é super importante,
né? Observar, né, as situações específicas, né, socioculturais, né, da família, da instituição, da comunidade, para que a gente não venha a trabalhar fora do contexto, fora do contexto. Só voltando um pouquinho aqui na concepção, quando a Rita e Deise estavam falando, eu me lembrei de um outro detalhe também, que quando a gente começa a ter esse olhar de nosso evangelizando ser um espírito imortal, começa a olhar dessa forma, a gente pensar também, né, ele tem toda essa bagagem que a gente precisa motivá-lo à participação, né? Porque a gente vem de uma estrutura mais antiga, né? Aqui todos nós somos mais ou menos na mesma faixa etária, eu acho, mais ou menos, né? Daquela coisa de você chegar com uma aula e blá, blá, falar, né? Como se você fosse o detentor daquele conteúdo e a criança calada, né? E a gente, quando olha essa criança como espírito imortal, isso muda a nossa maneira também, quando a gente vai preparar a nossa aula, de buscar que essa criança participe mais, que ela mostre também as suas vivências, né? Seus conhecimentos, né? Então, puxar, né, como a gente fala por ela, né, para que ela também participe, que não fique só o evangelizador falando, que aí torna também a aula chata, entediante, até porque a nossa meninada hoje está num mundo de muita movimentação, de né, de muitas coisas que acontecem. Então, a gente também pensar nisso, quando a gente prepara as aulas, né? Não já ir falando tudo, né? Mas deixar que ele vá também construindo, que ele vá descobrindo os conhecimentos a partir das suas próprias vivências. E a gente vê que a gente consegue fazer as aulas assim, é bem mais enriquecedor para todo mundo, né? Deixar que ele vá participando, que ele vá tirando suas próprias conclusões, né? E é interessante também que muitas vezes ele também tem as suas próprias vivências e consegue fazer o link entre aquele conteúdo, né? E alguma coisa que ele já vivenciou. Então, é bem bacana isso. Aí, o próximo tópico dos princípios, né? A formação integral, que a gente também já estudou, né? Os eixos estruturantes, integradores, foco no conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social, que é aquele tripé, né? Cabeça, coração e mãos de Pestalozzi. A gente nunca mais vai esquecer. Essa parte já está gravadinha na nossa cabeça, né? Cabeça, coração e mãos, que é o aprimoramento moral, né? Aliás, o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e depois a transformação social, que é quando a gente consegue colocar na nossa prática tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está estudando. A organização dos espaços de aprendizagem e interações sociais, né? E aí a gente viu também que na pandemia a gente aprendeu a estar num outro espaço, que é o espaço virtual. A integração é o último princípio. Também a gente viu recentemente isso. A articulação e integração das ações desenvolvidas no centro e no movimento espírita, envolvendo infância, juventude e demais públicos e setores, né? Essa integração é fundamental, não apenas dentro da nossa casa espírita, entre a área de infância e juventude e as outras áreas, os outros setores da casa, mas também fora da casa, no movimento espírita. A gente viu também, agora recente, né? A participação em eventos, né? Agora está ficando cada vez mais comum os congressinhos espíritas. Inclusive, eu li em alguma coisa da FEB, não sei agora, já não sei mais onde que eu li isso, uma sugestão de se fazer um congressinho virtual das crianças. Eu li isso em algum lugar agora recente. Mas é tanta coisa que a gente lê, que eu não sei se foi na FEB, na revista da FEB, ou se foi em alguma coisa de rede social. Uma proposta dessas. Né? Porque o virtual veio para ficar, né? Embora, claro que o presencial é bom em termos de congresso, porque estar com as pessoas é muito bom, né? Como a Rita falou, conhecer pessoas é muito gostoso. Mas o virtual vindo para ficar como veio vai propiciar muitos outros tipos de evento, né? Que a gente nem nunca tinha pensado antes que era possível fazer. Vocês querem... Não, está na casa. Duas coisas que eu queria falar. Se você falou agora, que a gente agora está começando na casa a ver equipamento, pessoa preparada para fazer as reuniões híbridas, porque realmente o virtual veio para ficar. Infância, eu acho que infância e juventude, eu falei, não, isso não, pelo amor de Deus, não tem como manter híbrido na infância e juventude, não. Agora, todos os outros, né? O Fórum Mediúnico vai ter que entrar. Então, a gente está agora preocupado com isso, a gente até esse mês ia conversar sobre isso, não deu, marcando o mês que vem, a gente tem que conversar
como é que a gente vai voltar, e para fazer o híbrido tem que ter equipamento e tal. E outra coisa que você falou aqui na contextualização, né, que é observar a realidade das crianças, me voltou em mente aquela situação que a gente, às vezes, fica desmotivado ou triste quando tem uma criança, duas crianças, né, vou evangelizar uma, e esse é o momento de ver isso aqui, a realidade delas, porque quando você tem uma, duas, é quando você mais conversa com a criança. É quando a gente mais, né, se integra e a gente diz, mas, né, isso assim, a gente já passou na nossa casa mesmo situações bem difíceis de evangelizador que queria juntar, vamos juntar a turma, aí a gente junta para ficar mais, e não é número, né? A gente conhece mais, se aproxima muito mais da criança quando ela está ali, né? Ela está ali, ela e você, e aí você conta um pouco da sua realidade para ela, ela vai contar dela para você, e aí a gente faz aí a gente faz, eu acho que uma realidade, conhece, a gente se faz, vamos dizer assim, conquista mais a confiança dela. Né? E evangelizar, às vezes, não é ter uma turma grande, é você fazer brotar no coraçãozinho que está com você alguma coisa, fazer brotar, não, pelo menos você semeia. Se vai brotar, ele é que vai dizer se vai deixar ou não. Eu fiquei aqui pensando, você falando, Deise, que a espiritualidade ela sempre acompanha os trabalhos das instituições. E onde ela percebe a seriedade no trabalho, né? O sentimento envolvido, os objetivos melhores, começa a encaminhar a criança, né? Porque essa contraparte espiritual no nosso trabalho, ela é de uma importância imensa, né? Então, muitas vezes, de dois, daqui a pouco parece um terceiro, que uma daquelas crianças, gostando, chamou o amiguinho, daqui a pouco chama o outrozinho. Então, essa amplitude, se o trabalho é bem feito, a gente realmente não tem noção da questão do amparo espiritual no trabalho. Agora, você larga lá, não vou fazer não, porque só tem um, deixa rolar. Que seriedade é essa, né? E a gente esquece também que cada um de nós dizem que leva em torno de 9 obsessores, né? Então, olha só quantos para serem doutrinados. Quantos assistindo, né? É isso aí. É porque a evangelização acontece também do outro lado. Então, Sim. às vezes, tem poucas crianças presencialmente, mas espiritualmente tem outras crianças, né? E realmente, eu acho que essa fala da Daísa, ela está muito bem colocada, porque o que nos move, o trabalho, ele é do Cristo, né? O trabalho é do Cristo, nós somos apenas instrumento dele, né? Então, se a gente conseguir criar, fazer com que a criança crie vínculos com a nossa instituição, crie vínculos com a gente com ela, aí pronto, um sente falta quando o outro não vem e tudo. Então, assim, são vários fatores, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente não pode se deixar desmotivar, não, porque temos que perseverar e saber justamente que nós estamos fazendo a nossa parte, planejando. Aquela evangelização no além fala muito sobre isso, tem muito material aí também, livros falando sobre isso. Então, a gente tem que realmente continuar a nossa tarefa, mesmo que seja sozinho, fazer o nosso evangelho, né? Porque a gente sabe que tem outros espíritos. E, Deise, sobre transmissão, só compartilhando a experiência de uma casa espírita daqui de Praia Grande, eles estão transmitindo, por exemplo, palestra pelo Facebook com celular. Só com o celular. O que eles compraram é um microfone para que o palestrante usasse um microfone. Só então eles compraram um microfone na internet com fio grande, liga no próprio celular, que nem a gente liga o fone, e transmite assim mesmo palestra, viu? Então, às vezes, nem precisa, mas é bom vocês pesquisarem, não precisa, às vezes, tanto equipamento, não, para continuar a gente no tá virtual. Pesquisando o híbrido de maneira que a pessoa veja, né? O palestrante, ou que se ele estiver projetando alguma coisa, a pessoa veja também. Então... Mas vale a pena investir, é legal, muito boa ideia. Veio para ficar, né? Veio para ficar. Já estava aqui, a gente aqui não estava, digamos assim, com esse olhar atento, né? Agora que aprendemos, vamos só agregar. Agora, para a infância, nem pensar, né? Não tem...
Tem os dois híbrido. lados. Não, eu gosto do presencial, mas nós temos que pensar daquela criança que está longe, aquela criança que viajou, por exemplo, aquela criança que está na casa da avó, também poderia ficar junto, né? Tem experiências aqui na casa, aqui em São Paulo, justamente assim, é presencial, mas tem a mocidade também, a mocidade também tem vários assim que fazem presencial, e quem não pode estar no presencial porque está em outra cidade, porque está trabalhando em outra cidade, ou está estudando em outra cidade, né? Tem uma certa, continua acompanhando. Então, tudo tem os dois lados, eu acho que não dá para ficar só com, mas eu prefiro presencial sempre, sempre, Não, mas vocês, sempre, assim, já se faz o híbrido com criança? com criança. Manter-se com Com criança criança. São também? poucas casas espíritas, mas a grande maioria ainda está no virtual. Eu sei de uma casa espírita que está fazendo assim, eles estão começando a testar, entendeu? A evangelizadora vai para a casa espírita com a filha, né? E aí fica lá na casa espírita e fazendo atividades aqui e lá. Mas a gente, acho que cada casa espírita vai encontrar um caminho. Eu também particularmente não vejo assim. A gente deixa o tempo correr para a gente ver, né? Eu vejo inicialmente a reunião pública, palestra doutrinária. E até Mas estudos, né? estudos, alguns De estudos, adultos, né? de adulto, Mas tudo tem que ser pensado, né, com muita calma, com muito bom senso, mas realmente o virtual não sai mais da gente, nem a gente sai mais do virtual. Meninas, já são 8h04. No nosso próximo encontro, né, vai ser dia 5, né? 5 de outubro, né? 5/10. Então, a gente vai passar para as diretrizes. Aqui no item 2.2, eles trazem, são 4, eles trazem as 4 diretrizes, depois vai ter diretriz por diretriz, sendo toda explicadinha, toda esmiuçada, né? Com objetivo, finalidade, estratégias. Vou colocar aqui a data. 5/10. Então, agradeço a presença de vocês, a participação. Até breve. Isso aí, gente. Muito bom estarmos aqui trocando ideias, né? Experiências. Eu queria mostrar para aquela que deu a ideia dos mimos. Não é o nome dela. Quem? Que ela falou dos mimos, que eu falei, o que é mimo? Ela Não falou, foi Tânia, mimo. não? Ela falou, mimo é da gente dar um docinho. Aí eu dar um docinho na evangelização. Aí a gente está dando evangelização para as crianças para as crianças dos assistidos, a gente está dando na evangelização pronta para eles fazerem em casa. Eu falei, Aí eu perguntei, ela falou que mandava mimo. Ela disse que mimo era botar um docinho. Aí eu botei no nosso grupo, todo mundo topou. Aí ele veio para o departamento social, porque, né, são crianças assistidas, toparam. Aí uma falou, deixa que eu faço. Só que aquilo ela fez para cada criança. Falei, isso não é um mimo. Falei, um mimo era quer dizer, uma bananada, uma bala. Ah, não, falei com minha cunhada, meu irmão, todo mundo adorou. Aí ela botou 2 bananadas, 2 balas, 3 doces de leite. Virou, falei, mas não era essa a ideia, não. Mas todas as crianças esse mês levaram. Começaram assim, não, agora todo mês. Já falei com meu irmão, meu irmão, minha cunhada, e todo mês vão fazer. Falei, pô, mas não, isso é um super mimo, isso é um mimo, é um bengo total. Aí ela Legal. disse que ela vai fazer, eu nem cheguei, eu levei a ideia pensando em eu comprei botar só uma bananadinha, mas ela botou no saquinho, botou fitinha. Falei, então tá legal. Eu queria mostrar para ela, guardei uma aqui para mostrar para ela. Eu acho que foi Tânia, não foi, não? Pode tomar foto no grupo. Ah, tá. Tudo bem. Então tá. Na minha cabeça. Eles merecem, né? As crianças merecem. É isso aí. Foi feito com muito carinho, com certeza. Com certeza. Vamos As então fazer a crianças nossa sentem oração? isso. Muito bom. Rita faz para gente? Faço sim, com alegria. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de conversa, de reflexão. São momentos estes que fortalecem o nosso coração, o nosso desejo sincero de querer estar junto a ti, Senhor, querido amigo, que ouve nosso coração, que ouve também o nosso desejo
de sermos melhores aqui nessa existência. Obrigada, querido amigo, pelo convite que tu nos faz de continuarmos na tarefa, de levarmos o teu evangelho de amor a esses corações que chegam à nossa casa espírita. Te pedimos também, querido amigo Jesus, que tu abençoes todos os evangelizadores da Pátria do Cruzeiro, que tu abençoes também todos aqueles que recebem a semente do teu evangelho, que ela possa crescer, não só dentro de nós, mas dentro daqueles que ouvem os teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Abençoa todo o nosso grupo de estudo e que tu possas ficar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gente, então, uma boa noite Muito para bom. todos. Muita paz. Boa Até a noite, próxima. meninas. Boa noite, Deus queridos. Até quiser. breve. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus. Até a Tchau. próxima. Tchau. Tchau. Muito bom o nosso encontro. Muito bom.